Cristo, segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus tirou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu logo com violência, deu um grande grito e saiu. Olha, todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Quarto domingo do tempo comum. Estamos aqui reunidos, não apenas para nos encontrar com irmãos e irmãs, família, amigos, mas para celebrar juntos a nossa fé. A fé, sem dúvida, é dom de Deus. Ele nos deu, mas a cada um que dá a sua resposta, e eu, com o meu testemunho e a minha vida cristã, colaboro no crescimento da fé do meu irmão. Imagine a responsabilidade que nós temos. Não é simplesmente estar aqui para assistir à missa. Não assistimos, mas participamos. É toda a comunidade envolvida no mistério celebrativo, no qual Jesus se doa como alimento, através da sua palavra, do seu corpo e do seu sangue. E é justamente nesta celebração de hoje que precisamos perguntar para nós mesmos: qual é o recado da palavra de Deus para mim hoje? A primeira leitura nos faz refletir sobre o papel do profeta da comunidade. Imaginem que Moisés assumiu a liderança na caminhada rumo à terra prometida com o seu povo, a duras provas.
desafio, por exemplo, quando o povo voltava do exílio, sentiu sede, sentiu fome e chorou de saudade das cebolas do Egito. Lá na escravidão, nós tínhamos o que comer e o que beber, e agora você está aqui nos matando de fome. E Deus é um Deus tão bom, tão presente na vida do seu povo, que Ele dá de comer aquele povo, através do maná, através das codornizes, e depois o próprio Moisés toca na rocha, e da rocha brota. Por isso, Moisés é o líder do seu povo. Mas vocês imaginem que ninguém lidera o povo para sempre. É o momento em que se faz a mudança. Então, Moisés vai preparar aquele povo para receber um novo líder. Você já pensou que você também, a partir do sacramento do batismo, você recebeu a missão de profeta? Olha, eu não sabia. O batismo nos confere essa missão. Mas por que você não a exerce? Ah, mas eu não sei nem o que significa ser profeta. Como que eu posso então sair por aí se eu não sei? Realmente, profeta pode ser um homem, uma mulher, chamados por Deus, que se deixam interpelar, questionar pela palavra e querem, então, através do seu exemplo, do seu testemunho, transformar, converter a realidade. Já pensamos se todos nós pudéssemos, através do nosso testemunho, da nossa vida, dar um toque diferente no meio aonde nos encontramos? A começar com uma coisa muito simples: o uso regrado da água. Mas você não tem nada com isso. Realmente, não tem nada com isso. Mas falta para mim também, por causa do seu excesso. Então, uma coisa tão simples, que brota da mãe natureza, e nós não cuidamos. Imagine se nós vamos cuidar de outras coisas mais profundas, mais bonitas, como a graça de Deus, o amor de Deus, o chamado de Deus. O que a gente faz com a graça de Deus que recebemos? Nós correspondemos? Damos o nosso sim, ou a gente, como aquele fulano que recebeu 5 talentos, ou então 1 talento, escondeu na terra. Aí eu tive medo, aí que a Clara vai me cobrar depois quando ela voltar de viagem, então eu vou esconder que ali escondido fica mais seguro. Ou poderia ter corrido nisso. Nós também, como profetas, pelo próprio batismo, somos chamados a correr riscos. Não é para jogar na cara do outro aquilo que está errado, ou para apontar o dedo para o outro, que o outro está falhando, que o outro está... Não, nada disso. O profeta, ele fala das belezas de Deus na sua própria vida. E por isso, ele anuncia. Muita coisa nós poderíamos anunciar através de nossa vida. Por exemplo, um instrumento muito simples, Facebook, como fala o Carpina, Facebook, WhatsApp, tudo que é instrumento de... Já pensaram assim, em cada um deles que a gente usasse, pudesse colocar uma sementinha da palavra de Deus, do testemunho? Olha, diz que notícia anda, mas também desanda. Vejam bem, é uma coisa tão simples, basta um toque.
notícia caminho. Hoje participei da celebração e a palavra de Deus me fez pensar em algo que eu até então não tinha pensado: ser profeta, ser aquele que fala em nome de Deus, que leva o amor de Deus, a presença de Deus, a força de Deus ao mundo, a começar dentro de casa. Então esse é o desafio que nós temos. Para a nossa resposta, Deus continua chamando. Não chama apenas aqueles que já têm os cabelos brancos, que já têm a longa experiência da vida, aliás, mas chama a todos, inclusive jovens. Se fosse para falar que o jovem pode mudar o outro, então depende de cada um. Se eu não quero, eu não faço. Por isso, ser profeta é apenas questão de consciência, responsabilidade e compromisso. Qual é a consciência que nós temos? Se temos consciência, o compromisso nós vamos assumir para tornar o mundo melhor. Não precisa sair de Belo Horizonte, ou o mundo que eu me refiro é o próprio coração, a própria família. Quantas vezes lá dentro de casa é insuportável a presença do outro? Tem um grupo de sangue. Quantas vezes se a gente vai refletir outra coisa que a gente pode mudar na nossa vida. Por isso, ser profeta não é sair por aí falando de paz, falando de justiça, de fraternidade e basta. Aí então nós vamos entender o apelo do evangelista Marcos. Marcos nos provoca com a atitude de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, uma sinagoga grandinha, dominada pelos mestres da lei, que se sentiam tolos, juntamente com os fariseus. E Jesus chega ali, em Cafarnaum, no dia de sábado. Pior ainda, imagina que dia de sábado, quando a elite intelectual, religiosa está ali reunida, chega aquele homem Jesus que a gente não sabe nem quem é. A maioria me dizem que é Maria, seu pai não é carpinteiro. E Jesus tem a coragem de falar. A gente somente pode falar quando o nosso coração está embebido da beleza, da força de Deus. Caso contrário, falamos bobagem. Então é por isso que Jesus ensina com autoridade. Ensinar com autoridade não é subir ali naquela cadeira majestosa, ou então ficar aqui e dizer: agora eu tenho o poder. Não. A autoridade, o entender de Jesus é serviço. Se vocês lerem depois o Evangelho de Lucas, não sei se capítulo 9, por aí, ele tem uma afirmação que coloca na boca de Jesus, que faz a gente pensar: eu, porém, estou no meio de vós como sendo aquele que serve. Então, o jeito de ser de Jesus é autoridade e serviço. E quantas vezes nós pisamos nos outros? Quantas vezes a gente se sente mais que os outros, melhor que os outros, pela roupa, pelo aparato? Ninguém é melhor do que ninguém. Deus nos conhece como inteiros e nos ama, ama o santo, o virtuoso, como o pecador, aquele que não tem virtudes. Esse é o nosso Deus. Então, Jesus nos dá um banco de simplicidade, de humildade para acolher. Mas quando eu aprendo com Jesus o serviço, eu não me incomodo mais. Eu tenho que ir em direção aos irmãos. É a história da nossa vida cristã.
cristão tem falado tanto a respeito. Estão ali mudando esse filme, Perdoa-se dos pobres, porque a vida dela falou de maneira especial, profetizando, não fazendo adivinhação do futuro, ou do passado, do presente, não, nada disso. Mas estendendo a mão àquele que tinha neurose na igreja, aquele que era zero à esquerda na sociedade do seu tempo. Assim aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, na Índia, país que é dividido em castas. Nós não compreendemos esse tipo de coisa. Os párias, os druidas, estudem a história da Índia que vocês não veem. A ascensão social ali é para poucos. Por isso a miséria é muito grande, por isso aqueles que nascem para serem párias, que estão lá embaixo, vão morrer párias. Olha depois a história aí, a juventude, só para ver. Madre Teresa de Calcutá sai do comodismo do seu convento e vai recolher das ruas de Nova Delhi aqueles indigentes, pedorentos, sujos, doentes, mas são criaturas de Deus. Então vejam, essa é a autoridade que Cristo apresenta para nós, serviço. Nós somos uma igreja servidora. Papa Francisco não é aquele que lidera, que comanda, que dá ordens, mas é o servidor maior. Aqui na diocese não tomou a ordem, eu ser o servidor. Então, só para vocês verem que assim é a nossa vida. A palavra de Deus precisa tocar no nosso coração para nos fazer a seguinte pergunta: e depois? E amanhã? O que fazer? A resposta depende de cada um. Se Jesus curou aquele homem naquela sinagoga, ele haverá de curar cada um de nós, de nosso egoísmo, de nossa autossuficiência, de nossa fraqueza espiritual. Silenciando o coração, vamos contar no silêncio do coração até 10, para a gente poder dizer essa palavra.